Bem-vindos ao Papo Suprem. Hoje nós vamos conversar sobre astrologia e a lei dos ciclos. Nós temos aqui o astrólogo Ricardo Lindmann, que vai conversar conosco sobre esse assunto. O Ricardo é não só astrólogo, mas ele é o presidente do Sindicato dos Astrólogos aqui de Brasília. Ele é membro antigo da Sociedade Teosófica, ex-presidente, inclusive, da sociedade aqui no Brasil. Ele é membro do Conselho Internacional da Sociedade Teosófica e é o coordenador da coordenadoria da região sul da Sociedade Teosófica. Então hoje nós vamos bater um papo sobre astrologia, ciclos, livre-arbítrio, predestinação e tudo que tem a ver com as mudanças que estão associadas à astrologia. Então, Ricardo, eu queria começar perguntando a você sobre como que a astrologia está se refletindo nos dias de hoje, porque nós sabemos que nós estamos passando por dias bastante turbulentos e existe uma percepção de que isso estava previsto astrologicamente. Na verdade, temos até prova disso, se tu me permitires mostrar a revista Sofia de julho de 2011, prevendo que de 2012 até 2015 nós teríamos 7 quadraturas de Urano com Plutão, tá? Das quais já nós percorremos basicamente 3. A quarta será no dia 1º de novembro de 2013 e ainda virão mais 3, 2 em 2014, uma no aniversário da cidade aqui, dia 21 de abril, né? E também uma última em março de 2015. Então, quando 2 planetas estão a 90 graus em posição exata, que as datas citadas, né? Nós podemos até ver, numa outra dessas revistas nós mencionamos já fatos ocorridos, como no caso o presidente Mursi foi eleito na primeira, em 24 de junho de 2012, e não chegou a completar direito a terceira e já tinha sido, inclusive, aprisionado. Então as coisas que começam nesses períodos são um pouco complicadas. Nós podemos dizer que alguns planetas têm um poder de mexer com as bases da sociedade maiores do que outros. E justamente Urano e Plutão, eles têm um significado especial a ver com a transformação e com as grandes mudanças assim, fundamentais, né? Nós temos dito a última vez que o Plutão esteve em Aquário foi a Revolução Francesa. Então, a nossa previsão é que ao longo desse processo, até 2029, deveria surgir uma união planetária, o que significaria o fim das guerras na era de Aquários, né? Não que não haja eventuais bolsões de violência no mundo, mas a guerra organizada, em que se gasta $1 milhão por minuto em armas no mundo, é alguma coisa incompatível com a ideia de uma civilização. E, no entanto, as guerras têm estado presentes praticamente ao longo de toda a nossa história. Mas também é verdade que nós nunca chegamos a uma tecnologia, nunca chegamos a uma maneira de viver em que o excedente permitiria terminar a fome. Antigamente, havendo escassez, a guerra se justificava mais porque um povo tinha que tirar a riqueza do outro. Hoje nós podemos fazer as contas, com esse $1 milhão que se gasta em armas no mundo por minuto, nós terminaríamos a fome do mundo. Então não é mais justificável sob hipótese alguma. Agora, é interessante nós olharmos a história e vermos que assim, no início do século XX era impensável se pensar na União Europeia. Né? Exato. Nós tivemos 2 guerras mundiais que estiveram focadas na Europa, né? Tivemos, antes disso, muitas guerras entre França e Inglaterra e entre vários países da Europa. E, no entanto, nós temos uma União Europeia que está funcionando relativamente bem já há alguns anos. Quer dizer, isso demonstra que houve uma evolução. Claro, porque essa união se deu sem o uso da força. Eu comentaria que houve uniões europeias anteriores, pelo menos... Mas por conveniência, né? Não, por uso das armas, né? Tu vais ver até Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, Hitler, Stalin, Carlos Martel, outros,
fizeram uniões de grandes partes da Europa, mas sempre com as armas. É o domínio. Né? Exato, pela imposição. Pela primeira vez na história da humanidade se tem registro, 12 países originalmente, hoje são quase 30, né, se unificaram pacificamente pela compreensão de que isso é melhor para todos. E essa União Europeia estava prevista astrologicamente também. Né? Astrologicamente e até nas visões de Leadbeater, no seu livro com o Dr. Abeza, O Homem de Onde Como Vem, Para Onde Vai, publicado em 1913, às portas da Primeira Guerra Mundial. Deve ter considerado ele um lunático, uma pessoa, né, completamente fora, né, da realidade. E, no entanto, ele previa que a partir dessa união viria uma união planetária. Nós apenas ajustamos o mapa astral da União Europeia, ou pelo menos do tratado que foi calculado para Maastricht, e progredimos esse mapa para 2029. Então, eu vou ter que recomendar mais uma vez essa revista, Sofia, né? Que, aliás, em cada Sofia nós temos tido um artigo sobre astrologia, então, pegando vários aspectos dessas grandes mudanças. O último, tu podes até mostrar, é o Urano Acorda Brasil. Né? Nesse número nós temos o artigo chamado Acorda Brasil, em que são analisadas essas grandes mudanças porque o Brasil sociais. Também nasceu numa quadratura de Urano com Plutão em 1822, se nós considerarmos assim a ruptura do cordão umbilical com Portugal, que era a nossa origem, a nossa terra-mãe, por assim dizer, e assim nós vemos que ao reproduzir o mesmo ângulo, o próprio Brasil está um pouco no centro das atenções, até não por acaso, suponho, coincidindo com a Copa e as Olimpíadas, o período das quadraturas e a agitação política também, a conscientização que isso produz na nossa população. Agora, nós não podemos dizer que essa agitação toda seja uma coisa ruim, porque as mudanças são sempre precedidas de grandes transformações sociais e grandes mudanças da maneira de ver o mundo, de pensar, que geram necessariamente conflitos entre pessoas, entre nações. Então, isso, de certa maneira, é uma preparação para uma nova maneira de pensar, de fazer política, de viver também. Toda mudança tem um preço. Então, essa conturbação indica uma insatisfação em manter as coisas como estão. Então, a mudança está, como diz a expressão popular, caindo de madura. E alguns ainda resistem reacionariamente aos seus feudos de poder, mas isso vai ser triturado pela história. A história vai tratorar esse processo e nós devemos, então, com isso, creio esse é o sentido também do nosso evento esse fim de semana, falar sobre a preparação da nossa consciência para essa grande mudança que é a primeira grande conquista política da Era de Aquários. Uma era tem 2.150 anos, mas ela começa, por exemplo, com uma união planetária. Ou já se insinuou na União Europeia em 93. Não é por acaso nós estamos aqui na União Planetária fazendo essa gravação, que é a entidade que acredita que essa união é possível, aposta. Não só possível, como ela vai acontecer, né? É necessário e vai acontecer. Exatamente. Nós temos a convicção que a União Planetária é um destino da humanidade, é um destino do ser humano, né? De reencontrar a sua união com todos os seres e com o planeta, com o universo todo também. Acho relevante lembrar que em 1993 Urano e Netuno chegaram a uma conjunção. Eu não sei se o público, às vezes leigo, imagina, mas o giro do Netuno, por sua vez, é de 160 anos. O do Plutão é de 250. O Urano é um pouco mais rápido, é de 84. Mas para os dois se alinharem, dado que um tem que alcançar o outro, a coisa não acontece todos os dias, como é fácil de se imaginar. A coisa toma séculos para ocorrer. Então, a conjunção de Urano com Netuno, em 1993, sugere, numa imagem talvez mais pictórica e popular, como se o regente da Era de Aquários, que é Urano, por ser regente do signo de Aquário, estivesse recebendo o bastão do regente da Era de Peixes numa corrida de revezamento. E foi exatamente no ano
em que ocorreu a União Europeia. Ainda assim, poucos acreditaram, até que em 99 surgiu o euro, quando a coisa virou dinheiro, e principalmente quando os traficantes preferiram o euro ao dólar, aí acreditar. Mas a informalidade indica que algo está acontecendo e que nem todos estão vendo. A minha experiência em palestras, se eu pergunto o que aconteceu de importante em 1993, a maioria das pessoas não lembra de nada. E, no entanto, a União Europeia é um fato histórico sem precedentes em toda a história da humanidade. Exatamente. 12 países se unirem sem o uso da força. Exatamente. Se isso não é a era de Aquários na nossa face, no nosso rosto, o que será? E essa transição para a era de Aquários não é uma coisa digital, né, de 0 para 1. É gradual. Quer dizer, nós estamos passando por essa fase desde do início do século XX e vamos continuar ainda durante um tempo nessa transição. Então, quer dizer, cada vez mais as características de Aquário vão estar presentes de forma crescente na nossa sociedade. Né? Eu acho que o leigo não imagina que uma era tem 2.150 anos e que o grande ano platônico chega perto de 26 mil anos, 25.580 e pouco. Então, as pessoas querem uma data, assim como se fosse uma bandeirinha de Grand Prix, para marcar o início de uma era. Mas errar por 1 grau em medidas astronômicas dessa dimensão, falo de 1 grau de 360, que é o giro completo. Se o grande ano platônico tem da ordem de 26 mil anos, errar por 1 grau fica na casa de 72 anos. É um século de transição entre uma era e outra. Uhum. Então, poderíamos indicar a conjunção de Urano com Netuno 93 como uma data plausível para o início da era de Aquário. Outra poderia ser, por ênfase, a entrada do Urano no seu próprio signo em Aquário, que foi em 95. Ele fica 7 anos num signo. Então a gente sentiu ali a expansão da internet, unificando o planeta eletronicamente, na informação e tudo mais. Tudo se acelerou. Nunca se comunicou tão bem como está se comunicando hoje. O celular e tudo mais, a gente não consegue mais ir. As pessoas não têm mais paciência de esperar o retorno, todo mundo invade a vida de todo mundo. Mensagem para lá e para cá. Não é? Então eu acho que se acelerou até, tem pessoas já somatizando isso com todo um estresse, que as pessoas não têm mais privacidade, tempo para descansar, não é? Mas isso tudo tem a ver com a aceleração de uma mudança. Bom, nós estamos aqui conversando com o Ricardo Lindemann sobre astrologia e a lei dos ciclos e nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Papo Suprem e hoje o assunto é astrologia e lei dos ciclos. Nós estamos conversando com o Ricardo Lindemann, que é o astrólogo, teosofista, estudioso do assunto há muitos anos. E eu queria agora conversar um pouco sobre essa sucessão que nós temos hoje das eras, que é fruto da precessão dos equinócios, que é um movimento do eixo terrestre em torno do seu próprio, em torno de um eixo imaginário, né, que faz com que haja esse movimento em que faz com que o ponto vernal, que é o dia 21 de março, se desloque dentro do zodíaco num ciclo de 26 mil anos. Eu acho que talvez o símile mais acessível ao público em geral seja o movimento do peão. Pelo menos no meu tempo a gente ainda jogava peão para brincar, né? Então o primeiro movimento é de rotação do peão em torno do seu próprio eixo, que corresponde na Terra à rotação que gera o dia e a noite em 24 horas. Depois a gente vê que o peão desenvolve um círculo maior à medida que vai girando no chão. Se inclina. E começa a ter uma pequena inclinação, mas aí a translação corresponde ao ano de 365 dias. Agora, o grande movimento é quando ele começa a fazer, às vezes até vai ficar acentuado antes de cair, uma espécie de movimento de cone do próprio eixo
E aí isso corresponde à precessão, que leva 26 mil anos para dar uma volta completa. Nesse caso, cada era uma fração de 1/12avos, portanto, de 2.150 anos aproximadamente, e porque é por movimento de precessão, eles vão de trás para frente. A era anterior era de peixes. Nós estamos saindo da era de peixes para entrar na era de aquários. Exatamente, e antes disso... ainda a de Áries. Então, na passagem de Áries para peixes, em que começa o cristianismo, nós até vamos comentar, a passagem teve seu tumulto na queima da Biblioteca de Alexandria, a vida de Pássia simboliza um pouco isso, as grandes mudanças dos conceitos de domínio e força para uma região mais da religião do perdão, mas ainda assim um reacionarismo anterior com todas as conquistas romanas. Então, esse período de transição há 2.000 anos atrás corresponde, em alguma medida, nós vamos explorar isso no nosso evento esse fim de semana. Inclusive, Cristo, ele praticamente deu início, né, à era de peixes. Ele era, inclusive, representado como peixe na cruz, ele é o pescador de homens, né? E o sacrifício do Cordeiro Pascual representa o fim da era de Áries, que tem a ver com o Cordeiro, que foi uma era de grandes migrações, de grandes movimentações, de muita guerra também. Antes tinha também o boi ápis, que era da era de touro, né? O Moisés deu início à era de Áries, e quando ele voltou recebeu as tábuas da lei e desceu, ele encontrou o povo adorando o boi, que representava o passado, e por isso ele condenou o boi, né, o boi ápis, tem a ver com o Egito, tem a ver com toda uma tradição anterior, né? Cada nova era tem um novo instrutor, uma nova mensagem. Então nós sentimos que há hoje uma preocupação em superar as diferenças, porque a era de Aquários deve ser a era da fraternidade. Esse é o símbolo de Ganímedes trazendo a ânfora, que é o conhecimento, é uma era de ar. Alguns pensam que é de água, porque é para pôr peixe dentro. Mas, na verdade, é o homem que traz a água. Portanto, é simbolizado pelo vento que traz a tempestade com as nuvens d'água. Ele transporta a água, mas não é a água. É interessante que Aquário é o único símbolo que tem um homem representado, né, na sua simbologia. Então, é uma das faces da esfinge, né? Simbolizando o lado humano e o conhecimento. Então, e o lado mental também, né? Mental. Que manas, né? Tem a ver com man, né? Em inglês, que quer dizer o homem, né? Mas vem do radical ma, em sânscrito quer dizer medir, daí vem manas, que é a mente, mas porque a mente é comparativa, medir é uma comparação. Daí, provavelmente, pelo indo-europeu, chega o man, o humano em português, né? Porque a característica distintiva do ser humano é o pensamento. E uma das características da era de Aquário é um maior ênfase ao lado do conhecimento e da razão também, né? Por isso, em contraste com o peixe, que era muito mais emocional e muito mais voltado para o sacrifício e tudo isso. Eu tenho a impressão que a religião que há de vir terá que ser mais científica ou mais explicativa. A própria astrologia tem a ver com isso, não é? A astrologia tem a ver com uma conexão do homem com o céu através de movimentos astrologicamente previsíveis e cíclicos, que são também astronômicos. É uma área da ciência que se conecta através da astrologia com o significado, porque a ciência fica quase com a anatomia do céu. A astrologia é como se fosse a fisiologia, ela entende o céu como uma força viva, como uma distribuição de energia que nos afeta também psicologicamente. E no passado não havia distinção entre astrologia e astronomia, havia apenas uma ciência dos astros, né? Se a gente voltar mais de 500 anos, todo grande astrônomo era um grande astrólogo. Os últimos foram Kepler e Newton. Já em Newton dizem que era a excentricidade do gênio que ele se interessasse por astrologia. Mas ela tem bases científicas e isso vai ser recuperado e ficará mais claro ao longo dos próximos 2.000 anos. Houve uma grande deturpação da astrologia, né? Por pessoas, charlatãos inclusive, ainda que tentaram vender uma série de serviços e trabalhos divinatórios que muitas vezes não tinham nada a ver com a ciência autêntica da astrologia. E ela pode ser provada por qualquer pessoa que se disponha
a investigar dados, estatísticas, que existe uma correlação muito grande entre o que os astrólogos preveem e as coisas que acontecem de Por isso fato. que, inclusive, o nosso sindicato tenta lutar pela regulamentação da profissão, não é? E o senador Arthur da Távola é autor, inclusive, do projeto-lei, mas isso tem um processo que tem que vir com a conscientização das pessoas, porque, caso contrário, se não existe um critério de verificabilidade, tu não tens como apresentar o que é realmente um conhecimento científico da astrologia, e a superstição se mistura e as pessoas, às vezes, tiram proveito, infelizmente, das áreas obscuras. Porque a astrologia, no fundo, é o estudo da lei dos ciclos. Isso. E das correlações que existem entre os ciclos planetários, celestes e os ciclos humanos. Como dizia Hermes Trismegisto, né? Assim como o que está em cima é o que está embaixo. Então, os astros são, de certa maneira, um espelho do ser humano. Há uma correlação profunda porque nós somos um mini-cosmos, né? Um micro-universo. Então, na hora que nós estudamos a nós mesmos, estamos estudando o cosmos. Quando nós estudamos o cosmos, estamos estudando o ser humano também. É uma chave de autoconhecimento. Então, a busca do antídoto, a busca do complemento, meditar no signo oposto, inclusive outra dessas revistas que temos aqui, foi sobre a astrologia e o poder da mente, onde nós desenvolvemos, mais especificamente, essa ideia de que, meditando no signo oposto, nós ajudamos a reequilibrar o nosso sistema e encontrar a solução para problemas que, em geral, nós mesmos criamos. Então, a ideia de que, na verdade, o oposto não é o nosso inimigo, mas o nosso complemento, que eu preciso compreender o oposto porque ele é o enigma que vai resolver o meu problema, ao invés de eu encarar o universo como uma luta que eu tenho que vencer o mal, eu faço o mal servir à minha causa, como se diria, Jesus não destrói Satanás, ele diz vá de reto, ele põe ele atrás a seu serviço. Então, na expressão popular, Deus escreve reto por linhas tortas. É aquilo que às vezes entendem como um aspecto maléfico na astrologia, é uma pressão que o astro está produzindo para despertar o bem que há em nós como reação. Inclusive, os momentos mais difíceis da nossa vida são aqueles que a gente aprende mais e cresce mais rapidamente, né? Por exemplo, quando uma pessoa passa por uma doença, geralmente ela sai daquela doença transformada. E as grandes crises também de consciência geram grandes transformações. Então, nós não podemos dizer que as quadraturas, os momentos mais difíceis são ruins. São momentos de mudança. Nós teríamos que concluir que Deus criou o mal. Né? Na verdade, o que existe é um estímulo na escola dos astros, que eu chamo os nossos professores, né? Os astros como professores na escola da vida. Vivekananda tem uma frase magnífica, essa é outra revista que nós também desenvolvemos aqui, é essa da correlação dos planetas como sendo justamente aqui. É que são tantas, a revista Sofia está abençoada com a nossa Já são 45, sabedoria teosófica. 45 revistas. Né? Esta aqui trabalha com a ideia dos planetas e a escola da vida. Então, a ideia fundamental, quero crer, como dizia Vivekananda, é que o mundo é perfeito. Perfeito para atingir os seus fins. As pessoas quereriam que o mundo fosse para nos dar prazer. Isso aqui não é exatamente uma colônia de férias. Na verdade, é uma escola que tem algumas lições que, se nós não aprendermos da forma da sabedoria, que é a mais amorosa e suave, nós vamos aprender pela dor. De uma forma ou de outra, nós aprenderemos na escola da vida. E os planetas nos cobram de tempos em tempos, nas quadraturas, nas conjunções e oposições, principalmente, quanto nós aprendemos da tarefa, da lição de casa que a gente recebeu no mapa astral. Exatamente. E, na realidade, todo o processo da vida, né, é um aprendizado profundo. E, de certa maneira, a astrologia nos propicia um autoconhecimento, que nós podemos ver as grandes tendências que existem, tanto em nós como também na humanidade, no universo, e não querer ir contra a corrente, não querer ir contra as leis naturais. Porque existe
existem grandes tendências, né? Existe um sentido na evolução. E se nós estivermos cientes, né, e perceptivos dessas grandes tendências, nós não vamos nadar contra a correnteza. Nós temos uma margem de livre-arbítrio, porém, essa margem de livre-arbítrio é mais sabiamente usada se nós cooperarmos com o sentido da vida. Se nós resolvermos resistir ao seu sentido, eu considero assim pessoas que conquistaram o mundo, mas não conquistaram a si mesmas. Eu lembro sempre do Elvis Presley e da Marilyn Monroe, mas nós temos agora a Amy Winehouse, a Whitney Houston, pessoas que conquistaram o prêmio Grammy, isso e aquilo, para depois se afogar nos sais da sua própria banheira. Quer dizer, conquistaram o mundo, mas estavam num vazio interior. Eu acho que sem esse autoconhecimento espiritual, toda a conquista do mundo material é vazia. E eu acho que mais do que nunca nós temos que despertar na era de Aquários para a necessidade de ver que a verdadeira luta não é entre o bem e o mal, mas entre a sabedoria e a ignorância. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa e isso aqui é só um aperitivo em relação ao que nós vamos estar apresentando, discutindo, debatendo com todos aqueles que participarem desse evento sobre a lei dos ciclos e a astrologia que vai ocorrer no Paraíso na Terra entre os dias 4 e 6 próximos, agora de outubro. Então, quem quiser mais informações pode entrar no site www.paraisonaterra.com.br, ali está a programação detalhada, e você pode, inclusive, se inscrever através do site. Então, estão todos convidados para esse evento e também estarem conosco nos próximos Papo Suprem. E eu agradeço a presença do Ricardo Lindemann. Poderia citar também o nosso livro, não é? Ah, sim. Que aí, se a pessoa tiver dificuldade de conseguir estar conosco, pode aprofundar em casa pela Editora Teosófica. Exatamente. E também as revistas. Todas as revistas da editora estão disponíveis, inclusive os números antigos, no site da editora, que está em www.editorateosófica.com.br. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.